Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. E estamos falando sobre fundamentos apostólicos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre Constituição. Então, a nossa segunda aula sobre Constituição. Na aula passada, nós falamos sobre a Constituição de Paulo, falamos sobre a Constituição, de Paulo, no caso, o apóstolo Paulo, a Constituição do rei Davi, o processo que houve na vida dele até ele alcançar a Constituição final, ser um rei lá em Jerusalém. E hoje nós vamos falar do processo de edificação e formação da pessoa que vai receber uma unção para trabalhar na igreja. Então, a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo e ela é constituída de pessoas que trabalham. E nesse processo existe como que uma hierarquia. A palavra hierarquia, hieros, arqué, que quer dizer hieros sagrado, arqué é governo. Então, até a própria palavra hierarquia, ela tem o vínculo com o governo do que é sagrado. E aí, então, que nós vamos trabalhar, porque vamos falar como que é o processo da unção dentro da igreja. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui o apóstolo Pedro colocando uma realidade espiritual na formação, estruturação da igreja. E ele coloca que nós somos o quê? Pedras vivas, porque a igreja é um edifício espiritual. A igreja não é só um edifício físico, eu estou falando a instituição igreja, o corpo de Cristo. Ela é um mover espiritual, mas ela tem o que? Partes. Então, organicamente, ela tem uma estrutura que a pessoa busca uma determinada unção. Essa unção passa por um processo de aperfeiçoamento para que ela possa depois, constituída, exercer a plenitude pelo qual ela foi chamada. Por exemplo, eu sou um bispo, mas você é bispo desde que nasceu? Não, eu recebi uma unção de bispo, pus em prática na minha vida, me aperfeiçoei, as situações que Deus preparou para a minha vida, eu consegui alcançar e hoje permaneço como bispo, quer dizer, a palavra bispo é a palavra episcopos, que quer dizer um superintendente. Então o bispo seria um pastor de pastores, alguém que recebe uma unção diferenciada para pastorear, acompanhar outros ungidos. Vamos ler Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 1, que diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então aqui nós vemos que o aspirar, o desejar ser um bispo, é algo importante. Então, ele próprio fala, e para nós entendermos, naquela época, as unções, elas eram baseadas em pessoas não só preparadas e estruturadas fisicamente. Por exemplo, tinha o presbítero. Presbíteros quer dizer ancião. Então, era um homem experiente que ia cuidar de áreas administrativas, quer dizer, era alguém que tinha mais experiência e que poderia ser um administrador da obra do Senhor. No caso, o bispo, episcopos, como eu falei, era o superintendente. Então, ele teria que superintender espiritualmente, um pouco diferente do presbítero. Então, eram as principais, vamos dizer assim, unções que tinham naquele tempo. Tinha também o diácono, o diáconos quer dizer servo. Então, era, vamos dizer, alguém que era preparado para fazer algumas coisas um pouco mais básicas. Então, o apóstolo cuidava de levar a palavra, o bispo pastoreando os ungidos, acompanhando os ungidos, o presbítero era alguém que administrava a estrutura da igreja, e o diácono era aqueles que foram criados, ungidos
para cuidar das cestas básicas da época. Então, eles, na época, foram chamados para um problema que estava acontecendo. Então, não havia distribuição adequada para as viúvas dos descendentes de judeus e também das viúvas. Havia uma diferença de tratamento, viúva dos judeus e a viúva, entre aspas, dos gentios, das outras nações. Aí foram chamados, porque imagina, os apóstolos tinham tanto que fazer e ainda ficar cuidando dessa área que era a área social. Então aí é que os diáconos foram criados. Isso não quer dizer que, por causa disso, né, porque diáconos é servo, que eles iam continuar sendo assim, a última escala da unção, de maneira alguma. Havia ali, inclusive, um diácono, o Estevão era um diácono, e vocês sabem a constituição que ele teve. Tem um outro chamado Felipe, que vai avançar muito, mesmo sendo estruturado, vamos dizer assim, como um diácono. Ele vai levar. Então, a constituição pessoal, ela vai gerar um aperfeiçoamento espiritual na vida da pessoa. Por isso que é importante também o aprendizado. Não adianta, de repente, a pessoa achar que só a sua vida com Deus vai trazer tudo o que é necessário. Eu conheço muitas pessoas que desprezam a formação. Não, o mais importante é aquilo que vem do Espírito Santo. Eu concordo, não tenho dúvida, os dons espirituais são muito importantes. Quer ver um dom espiritual? Sabedoria, conhecimento. Então, para que Deus traz sabedoria e conhecimento? Para você, de repente, não se aperfeiçoar nesse conhecimento humano. Veja que a parte que nós temos que fazer é o mais importante no contexto para que o Espírito Santo possa verdadeiramente nos usar. Então, eu sempre coloco algo bem interessante. O que é melhor para você? Você pegar um dicionário, lembra o dicionário de bolso? Então, tem o dicionário de bolso, tem um conteúdo, mas tem uma enciclopédia que tem muito mais conteúdo, mas tem ainda um software que tem muito mais conhecimento. Eu recebi um pendrive que tem 1 tera de conhecimento. O que vai ser mais usado? Obviamente, o que tem mais capacidade ou capacitação. Então, esse aperfeiçoamento espiritual ele é baseado também na nossa dedicação. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, ao lermos essa passagem, nós percebemos também que não adianta só você buscar conhecimento, sabedoria humana e sabedoria espiritual. Você tem que ter a prática. Então, nós vemos muitas vezes pessoas que crescem muito, eu estou me dedicando agora, estou indo para a universidade, estou fazendo o meu curso, e vai negligenciando a família. Então, a obra ela tem que ser completa. E nós temos que acolher e sermos o testemunho. Tanto que o bispo episcopos, ele era chamado se ele governasse bem a sua própria casa. Então não adiantava ter conhecimento, sabedoria, foi ungido, se de repente o que é essencial na visão cristã é a família. Então é muito importante nós nos posicionarmos dessa maneira, porque existem entidades que querem levar a uma apostasia. Então, às vezes eu debato com algumas pessoas que são extremamente religiosas, que se aperfeiçoaram tanto no conhecimento humano, que deixam de lado aquilo que é mais importante, que é o amor. Muitos, de forma ostensiva, punem, discriminam e nem percebem. Muitas vezes estão fazendo como eram feitos, o que era feito com os fariseus, os saduceus, que no final, ao invés de fazer a vontade do Senhor, estavam fazendo a vontade da lei, colocando um peso maior. Então, até uma passagem que diz, que os fariseus davam a volta no mundo para fazer um prosélito, um novo convertido, e davam 2 voltas a mais para escandalizá-los de uma vez. Então, mostra esse lado que a gente tem sempre que estar se preocupando. Mas vamos ler agora 2 Timóteo 4, versículo 1, que diz assim: Conjuro-te,
perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então vejam que aqui, na formação e no preparo desse sucessor, que é Timóteo, o apóstolo Paulo deixa algumas coisas muito importantes. Veja que ele coloca algo muito sério. Ele fala assim: combati o bom combate, venci a carreira, estou pronto para ser entregue como libação. O que ele está falando? Está chegando o momento da minha morte. Fiz tudo o que era necessário. Me habilitei, alcancei minha constituição. Agora é você. É tua vez, Timóteo. Então, entenda que você tem que fazer tudo o que eu faço, se aperfeiçoar no conhecimento, na busca do Espírito Santo, porque você é um sucessor. E Timóteo teria que entender profundamente isso. E quando o apóstolo Paulo fala, estou para ser entregue como libação, a libação era o derramar do caldo, que eram feitas as carnes, elas eram cozidas, e a libação era aquela gordura que era derramada. Era a parte mais humilde, vamos dizer, da oferta, da consagração, era a libação. Então veja a mentalidade do apóstolo Paulo. Então ele já coloca algo importante. Olha, Timóteo, você vai cumprir cabalmente o teu chamado, vai exortar, vai preparar, vai trabalhar, vai usar mansidão, vai fazer tudo isso como vai ser um futuro apóstolo. Mas não se esqueça de ser humilde. A humildade, ela é algo muito importante na vida de um homem de Deus também. Então ali Paulo exortava e para que ele pudesse ser o quê? Um sucessor adequado. Então a gente percebe todo esse trabalho por parte de Paulo, a preocupação nessa formação para que a habilitação viesse sobre ele. Veja que são duas cartas bem grandes que Paulo escreve diretamente para Timóteo. Olha a preocupação dele no sucessor. Então os nossos sucessores são de importância muito grande. Bom, nós vamos agora um pequeno intervalo, já voltamos com vocês com mais Escola de Profetas, falando sobre a Constituição Apostólica, nossa segunda aula.